Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 19ª sessão ordinária, segundo período legislativo ordinário, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada dia 13 de setembro de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, secretariado pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rink, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo no regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor secretário leu a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelo primeiro secretário. Foi lido o seguinte expediente: projeto de lei dos vereadores Algino Luciano, 08011-2016, que denomina de Bernadette Elemelec Torres de Souza, um dos jogadores públicos da capital não nominados, conforme especifica. Julieta Reis, 009-0038-2016, denomina de Júlio Roberto Gusto, um dos jogadores públicos da capital ainda não nominados. Emenda aditiva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 032-22-2016, a proposição 015-03-2016. Requerimento justificativa por falta de sessões por doença, nojo, gala ou representação oficial do vereador Rogério Campos, 056-82-2016, sessão do dia 6 de setembro de 2016. Votos de pesar, vereador Tito Zeglin, 078-60 de 2016, a família da senhora Inês de Oliveira. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão caminhamento regimental, que depende da versão plenária, serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usaram a palavra do vereador Galdino, comentou sobre o debate do candidato Gustavo Filho da Rafael Greco, promovido já ao Gazeta do Povo, no último dia 12, aludindo tentativa de desmentir a falta de certidão negativa desde 2013, o que interfere na captação de empréstimo de projetos da capital. Chicarelli citou o editorial publicado na Gazeta do Povo sobre o decréscimo do PIB 2014-16 das administrações, ex-presidente Dilma, a respeito do prefeito Gustavo Filho, deixou claro que a dívida aproxima de 1,8 bilhões, ocasionando grave crise política na capital. Jorge Menardi criticou a promessa do candidato no horário eleitoral, que não pode ser cumprida, e ainda não aumentarão as dívidas da cidade de Curitiba. Paulo Salamone referiu-se à falta de compromisso republicano, denunciando os escândalos que envolvem o governo federal e estadual. A ordem do dia estavam presentes 32 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou o segundo turno de discussões do projeto de lei 01441, que declara de utilidade pública a União da Associação de Moradores e Mães, região de Santa Felicidade. 05023, desafeta, incorpora o poder e autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar com a Sul participações societárias, áreas especificadas. Em discussão, votação global ou simbólica foram aprovados conforme o painel eletrônico. Entrou em segundo turno por discussão do projeto de lei 09030-2016, que denomina de Newton Sérgio Ribeiro Grem, um dos jogadores públicos da capital ainda não nominados. Na discussão, o vereador Edson Parolin fez um breve relato sobre a vida homenageado e seu currículo profissional. Enalteceu seus relevantes trabalhos sociais. Foi apertado pelos vereadores Jário Marcelino, Felipe Braga Cortes, Julieta Reis, Paulo Salamone, Tito Zeglin e Noemi Rocha. A votação global simbólica foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou em segundo turno em discussão o projeto de lei 060014 de 2016, concede o título de cidadão honorário de Curitiba, senhor Toshio Ikeda. Em discussão e votação global simbólica foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou no primeiro turno em discussão o projeto de lei 0612 de 2016, concede o título de cidadão honorário ao senhor Reinaldo Amauri Lopes. Parecer das comissões competentes explicado diário da Câmara na discussão. O vereador Johnny Chica discorreu a vida do homenageado, enaltecendo sua dedicação nos trabalhos realizados como diretor-presidente do Pequeno Cotolengo. Foi apartado pelos vereadores Paulo Salamone, Tito Zeglin, Colpane, Felipe Braga Cortes, Jorge Bernardo, Julieta Reis, Giovanni Fernandes. Em votação global e simbólica foi aprovado conforme o painel eletrônico. Na segunda parte do dia foram discutidos e votados aprovados os seguintes requerimentos: sobre votos de congratulações e aplausos, o vereador Felipe Braga Cortes, 077-309-2016, Sindicato de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná, Sindifarma Paraná, justificativo e falsações por atividades inerentes ao mandato e outros, vereador Giovanni Fernandes, 402-240 de 2016, segundo chamado dia 6 de setembro. Rogério Campos, 402-243 de 2016, exceção do dia 12 de setembro. Conforme acordo de lideranças, o horário do grande expediente e os vereadores declinaram o uso da palavra. De acordo com o painel eletrônico, estavam presentes
34 vereadores. Assumiu a presidência o vereador Felipe Braga Cortes, primeiro vice-presidente. Nas explicações pessoais, usada a palavra o vereador Galdino, falou sobre o julgamento de deputados envolvidos em escândalo de corrupção, enfatizando que a sociedade brasileira sentirá avanços após a queda do Partido dos Trabalhadores. Pia Pedruzela registrou a belíssima atuação do atleta da Paralimpíadas do Brasil. Ninguém mais irá fazer uso da palavra. O seu presidente encerrou a sessão, convocando outra, ordinária, para amanhã, quarta-feira, dia 14, com a hora do regimental. Com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara, constava para nós Irita A. da Silva Laus e Roseli Saubelich, redatoras. Lavramos a presente ata, que depois de lida, votada, será assinada pela Comissão Executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. Requerimentos. Senhor secretário, procederá à leitura do expediente e das proposições encaminhadas pelos senhores vereadores. Iniciativa, vereador Adilino Luciano, justifica o não comparecimento da sessão do dia 13, 14 e 19 de setembro. Vereador Felipe Braga Cortes indica o senhor Délio César Cunha Canabrava para ser agraciado com o Prêmio Cidade de Curitiba. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito, vereador Jorge Bernardi. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos ainda vivendo a velha política. Ontem eu recebi uma denúncia de que funcionários da prefeitura estavam pressionando fornecedores para comprar um convite para um jantar em Santa Felicidade por R$500. Infelizmente, esta é a velha prática. Quem está no poder usa da máquina em benefício próprio. Antigamente, eles pressionavam as empresas. Agora, eles pressionam os donos das empresas, as pessoas físicas, que são os únicos que podem doar. Lamentavelmente, o atual prefeito, que já foi, inclusive, denunciado e apareceu numa lista da Odebrecht como recebedor de valores não contabilizados, como dizia Delúbio Soares, que não passou pela contabilidade normal da campanha, usa dessa velha prática de pressionar fornecedores, pressionar empresas que prestam serviço à prefeitura para arrecadar fundos nessa campanha milionária. Eu quero saber de onde vem esse dinheiro, além desses que nós detectamos. Aonde vem essa campanha milionária com propagandas muito bem feitas, quando a grande maioria dos candidatos estão com muitas dificuldades até de fazer o tradicional santinho. Eu fiz um pedido de informações nesta casa para saber quanto a prefeitura tinha gasto em publicidade, mas não na publicidade aos veículos de comunicação, porque isso o meu colega Ticarelli já havia feito um pedido e nós tínhamos a informação. Mas na produção dos spots, dos textos, das campanhas internas e externas. E a resposta foi muito vaga. Aliás, responderam até aquilo que eu não tinha perguntado, quanto tinha sido gasto em cada uma das emissoras de televisão, pergunta que eu não tinha feito. Por outro lado, há uma denúncia já anterior ao atual período eleitoral que estamos vivendo, quando eu fiz um pedido de informações,
de que algumas empresas já haviam cobrado antecipadamente aquilo que vai ser, está sendo feito na propaganda eleitoral. Então, eu quero lamentar esta prática, e como diz o nosso colega Elcio, é uma questão cultural, e as pessoas não perceberam que o Brasil mudou, que o Brasil não aceita mais esse tipo de comportamento. Curitiba mesmo, que é a capital da Lava Jato, aqui é onde grandes figuras da República estão presas, eu gostaria de saber por que desta prática e por que ela continua existindo. Essa não é a política que nós pregamos no século XXI. Uma política em que as pessoas apoiam os candidatos de uma forma espontânea e não através da pressão. Então, eu quero deixar aqui esse registro, porque a sociedade curitibana tem que saber, embora agora pelas novas regras, muitas das coisas que nós denunciamos e falamos desta tribuna, acaba não saindo e nem a mídia oficial desta casa divulga. Mas eu gostaria de saber, quantos foram os fornecedores da prefeitura que foram procurados e de uma forma não muito cordial, instados a contribuir com R$500 nesse jantar que ocorreu lá em Santa Felicidade. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, professor Galdino. Senhor presidente, relógio. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à eleitora Galdino, o eleitor Galdino sempre presente, sempre nos acompanhando através da rede mundial de computadores. Bom dia. Ontem, o vice-prefeito, ou o que eu posso dizer é que o líder do prefeito Paulo Salamuni, afirmou que eu estaria faltando com a verdade em afirmações que fiz nesta tribuna. Pois bem, agora ele está se escondendo atrás do celular. Pois bem, resolvi mostrar que estou falando a verdade. A denúncia que fiz ontem não é leviana, seu vice-prefeito que está aí tomando café e escondendo no celular. Não é leviana, não. Leviana é aquele que mente. Quem está repassando informações falsas é o seu prefeito, o seu patrão, Gustavo Fruit. Seu amigo de muitas datas, de longas datas, inclusive. Está em minhas mãos aqui, uma cópia de que Curitiba pode contrair empréstimo ou não. Diga-me. Claro que não. Não pode contrair empréstimo para novos investimentos. Está aqui, E desde 2013, o Tribunal de Contas do Paraná não fornece a certidão negativa para Curitiba. E desde 2013, Chicarelli, vereador ilustríssimo Chicarelli, desde 2013, Chicarelli. A verdade é cruel e posso dizer a todos os outros aí, 37 parlamentares desta Casa de Leis, dificilmente Fruit chegará ao segundo turno das eleições. Ele irá naufragar logo no primeiro turno, vereadores. Por motivo simples. Simples motivo, ele fez uma péssima administração, escolheu os piores assessores e os piores secretários, e Fruit ficará com o Pires na mão. Pode me dizer o nome dos conselheiros do tribunal, por favor? Por ter feito a pior administração desde a gestão de Cândido de Abreu, o próximo prefeito não será realmente ele. Deverá ficar entre Rafael Greca e Neile Prevot, que inclusive terão que ralar muito para chegar à conclusão. Mas ele sabe que poderá chegar a 800 milhões de reais, aquela dívida
flutuante, que o próprio vice-prefeito disse que é de 600, o Jorge Bernardi, vereador Jorge Bernardi, disse que é 650, mas pode chegar a 800 milhões, somente a flutuante, que foi divulgado pelo próprio Fruit no debate que ocorreu na Band há algumas semanas. Como podemos ser leviano, vereador Salamuni? Como? Leviano é quem tenta esconder da população que nossa dívida pode chegar a 2 bilhões e 100 milhões, ou até o final do ano, ou realmente poderá ultrapassar, inclusive, essa marca e chegará a 2 bilhões e 300 milhões. Eu não vou voltar a demonstrar como cheguei a esse valor de 1,5 bilhão. Quem votou nos últimos empréstimos pode puxar de cabeça esta conta. Nós, vereadores, fomos enganados todos esses anos. A partir do ano que vem, o curitibano irá pagar uma conta caríssima. Caríssima. Inclusive, o Felipe Braga Cortes, o vereador Felipe que está aqui ao lado, pode ser até o presidente da casa, caso o Leila Prevô ganhe, que pode ganhar também as eleições. A partir de outubro não será surpresa se isso acontecer, né? E também não será surpresa o parcelamento dos salários dos servidores da prefeitura. Porque hoje, todos nós sabemos, a situação financeira de Curitiba é preocupante. E o vereador Salamuni, nos últimos 2 anos, ajudou o Fruit em todas as votações, né? E sempre procurou nos mostrar como lunáticos. Mas a certidão de Tribunal de Contas que está nas minhas mãos, como a folhinha que eu acabei de mostrar, nunca foi leviano. Nós nunca fomos leviano, e muito menos a bancada da oposição. Toda ela. Nós só estamos do lado da população. Nós só estamos ao lado da população curitibana. É isso aí, senhor presidente. É o discurso do dia. Muito obrigado, obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Paulo Salamuni. Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, vereador Colpani, tem um dito popular que diz assim, isso no século passado, por uma dessas coincidências que vem do além, o século que viu Einstein viu certas figuras também. Boa essa? Então, eu fico impressionado aqui. Primeiro, senhor presidente, senhores vereadores, até com a certa primariedade das palavras do vereador Jorge Bernardi aqui, que vem com um voto de campanha aqui, da tribuna da Câmara, no momento institucional, fazer um proselitismo eleitoral numa sessão oficial da Câmara. Ora, vereador Cacá, os servidores da Prefeitura de Curitiba são testemunhas oculares que não há nenhum tipo de pressão, vereador Hélio, sobre os servidores durante esta campanha eleitoral. Nunca se viu isto na Prefeitura de Curitiba. Ninguém era obrigado ou é obrigado a empunhar bandeira, a sair panfletar, que, diga-se de passagem, uma prática horrorosa. Agora, vem o professor Jorge Bernardi aqui, um político de 7 mandatos, ex-presidente da Câmara, para dizer que empresários estão sendo compelidos a comprar um jantar de participação política. Olha, tenha paciência, vereadora Julieta. Que planeta nós estamos vivendo? Isto não tem o menor sentido. Impressionante. Parece uma coisa primária. Aonde nós chegamos o nível de retrocesso político de uma pessoa que tem uma história aqui. É impressionante. Quer dizer, imagina se o empresário vai ser obrigado a comprar um jantar
de colaboração. Diga-se de passagem, eu estava lá, o que menos tinha era empresário lá, vereador Tito. Foi quem quis ir, tinha muita gente que não foi também. E assim é a política. O vereador Galdino, primeiro ele fala, quando eu falo que ele mente levianamente quando diz que o prefeito Gustavo Frutti está envolvido com a questão da Lava Jato. Mente. E ontem o Livre-Jor, durante o debate da Gazeta, atestou isso, que não tem absolutamente nada a ver. Aí ele desvirtua, como ele faz, vereador Edson, sempre, e traz a certidão do Tribunal de Contas aqui. Ele mistura tudo, é uma confusão mental sem precedente. Por isso que ninguém dá crédito para o que se fala aqui. Esta certidão, vereador Pedro Paulo, me parece que muito certo e transparente é essa confusão de irmão candidato com outro irmão. Isto é muito transparente, é claro e evidente, é uma coisa muito clara para a população, né? Ninguém é induzido em erro nesse sentido. É impressionante, mas não há mal que sempre dure, isso não há. E a certidão que ele se refere aqui, vereador Edson, não há dívida da prefeitura com o Tribunal de Contas, seja lá o que for, é um sistema, é um processo, é um sistema de informática complexo e que não se acerta as informações e a leitura do processo em relação ao Tribunal de Contas, a linguagem do sistema. Então, não tem sentido isso. Quer dizer, essas colocações, quer dizer, e eu fico muito tranquilo, vereador Schicarelli, que se forem essas e esses os problemas, realmente não temos problemas na cidade. Deixa a população julgar, é soberana nas urnas, e isto acontecerá da forma mais tranquila. Nunca houve uma administração tão transparente, tão democrática, sem pressão para servidor. Ninguém é obrigado aí a distribuir panfleto ou empunhar bandeira de candidaturas. E isto não é elogiado aqui. Agora, quando se tira em primeiro lugar a educação, nenhum professor desta casa aqui vem dizer e cumprimentar a prefeitura, vereador Manfron, por ter sido a primeira cidade do INDEB na educação infantil, por estarmos atingindo, vereador Mauro Inácio, 30% para a educação no Brasil. Ainda não atingiu, mas estamos atingindo, vereador. A senhora podia ter vindo aqui. Esgotado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Senhores vereadores, registrem suas presenças. Senhor presidente, para registro a casa. Com a palavra, vereador professor Galdino. Hoje, dia 14/9, é o dia da cruz. Nesse dia, a cruz é celebrada como instrumento de salvação e tem o objetivo de relembrar a crucificação de Jesus, um dos elementos centrais da fé cristã. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos botar isso aqui mesmo? Está na pauta. Bom dia, vereadora Noêmia. Senhores vereadores, obrigada, registrando a presença, por gentileza. O senhor é muito gentil. O senhor secretário fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Aladim Luciano, ausente em plenário. Vereador Chico do Beraba, licenciado. Cristiano Santos, ausente em plenário. Vereador Disseu Moreira, registrando sua presença.
Vereador Dirceu Moreira, presente. Confirmando. Ok. Vereador Sabino Piccolo, licenciado. Vereador Zé Maria, licenciado. Tem uma presença de 33 vereadores, senhor presidente. 33 dos senhores vereadores encontram-se presentes, acordam para a continuidade dos trabalhos. O senhor secretário fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de número 1. Projeto Lei Ordinária Cidadão Honorário Curitiba, número 006-0012-2016, iniciativa do vereador Johnny Estica. Concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Reinaldo Amauri Lopes. Publicada a apresentação Diário da Câmara 9288, 13 de junho de 2016. Publicada a instrução, pareceres, emendas, Diário da Câmara 9343, de 29 de agosto de 2016. Votação global e simbólica, aprovação Maria Simples, segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Votação encerrada. 23 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. O senhor secretário fará a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto de número 2 da pauta. Projeto de Lei Ordinária número 005-00158. 2014, iniciativa vereador Chicarelli, restringe o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em eventos multitudinários. Publicada a apresentação Diário da Câmara 8790, 23 de junho de 2014. Publicada a instrução, pareceres, emenda, Diário da Câmara 9020, de 19 de maio de 2015. Votação global simbólica, aprovação Maria Simples, primeiro turno. Para discutir. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra, o vereador Chicarelli. Bom dia a todos. Ontem à noite, né, a hora que eu estava para dormir, depois de um longo e exausto dia, já era madrugada dessa noite, após a minha campanha eleitoral, confesso que fui surpreendido. Estava incluído na ordem do dia, muito bem relatado pela imprensa, quero parabenizar. E foi a forma que eu consegui tomar conhecimento que esse importante projeto estava e está na ordem do dia hoje. Agradeço a mesa diretora, peço atenção aos colegas. Eu sei que o momento é difícil para muitos, mas a gente ganha bem aqui, né? E tem que trabalhar bem, tem que vir em todas as sessões, tem que escutar os colegas, os prós e os contras, e passar para a sociedade o que os vereadores pensam, o que os vereadores acham. E quando passamos para a sociedade, certamente a gente vai passar para as outras instâncias. Tribunal de Contas, Tribunais de Justiças, deputados,
e, quem sabe também, Supremo Tribunais Federais. Sim, as vozes das ruas e do cidadão podem sim e são levadas ao conhecimento dessas autoridades pela simples opinião de alguns vereadores. Pena que são poucos, confesso que são poucos interessados. Mas eu me considero num hall de vereadores interessados por várias coisas, inclusive asneiras, né, coisas que não têm muito interesse. Eu procuro ficar em todas as situações, até quando me criticam. Eu encaro a pessoa, né, e fico atento, porque coisas importantes para mim sairão também até das críticas e observações. Mas, no que tange ao projeto, primeiro, quero agradecer os colegas, né, e foram vários, gente. Eu acredito que foi um dos projetos mais discutidos, ponderados e analisados em comissões que se teve nessa casa. Pelo menos uns 10 vereadores, isso mostra que a casa e as comissões trabalham bem. Analisaram esse projeto. Estão de parabéns os vereadores, né? Fizeram opiniões contrárias, a favor, observaram a constitucionalidade, observaram o interesse desse vereador e, por final, deixaram para ser analisado aqui em plenário e essa casa decidir. Espero que o senhor líder do prefeito não tente, né, como ele faz de costume, chancelar o mínimo de pensamento que às vezes pode sair de algumas pessoas. De que forma passando a régua aqui e falando, vote contrário, é mais, é menos. Um absurdo que se faz nessa casa em pleno século XXI, é isso? Mas são coisas do pobre legislativo que a gente vive na cidade ou no país, onde um líder, né, manda, vou usar essa palavra como se fosse uma autoridade, um juiz, manda os vereadores votarem pró e contra. Um absurdo. Vossa Excelência me permite uma parte? Um absurdo, confesso que é um absurdo. Mas tudo bem, muitos vereadores têm que ser feito isso mesmo, porque nem prestam atenção no plenário e muitas vezes nem vêm aqui. Mas tudo bem. Desculpa se ofendi alguém, mas eu tenho que fazer essa crítica porque eu torço e luto por uma cidade melhor e um parlamento melhor, como luta o vereador Salamone e tem lutado desde o começo do seu mandato. Isso é fato e eu sou de elogiar a sua presença, o seu comportamento e a sua guerra e luta que você faz por aqui. Faço os méritos, mas faço outras críticas também e não tenho problema nenhum com isso. Bom, o projeto que eu me refiro, ele visa restringir o uso de máscaras, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em eventos multitudinários. É isso? Bom, aí eu escrevi lá o artigo 1º, que fica restringido para fins de segurança o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face em eventos ou aglomerações significativas de pessoas. Parágrafo único. A restrição do que se refere ao caput aplica somente no caso de fundo receio de uso da camuflagem, objetivando a prática de depredações e outros tipos de crimes, juízo da autoridade competente. Artigo 2. A pessoa com máscara, venda, ou qualquer cobertura que oculte a face, é obrigada a se identificar quando solicitado pela autoridade policial ou em serviço ou servidor público, eu acrescento aqui, no exercício de sua prática. Entendendo que, certamente, caberá uma regulamentação do prefeito se for aprovado, ou, se esse plenário assim decidir e derrubar essa lei, também me acharei muito bem plenamente satisfeito, porque a discussão veio ao plenário
informou alguns vereadores, informou a sociedade que essa casa se preocupa, sim, com essa questão. Mas na justificativa, né, deixando que outros parágrafos podem ser regulamentados, tirados, acrescentados, né, eliminados, até em segundo turno podemos prever uma modificação ou um adiamento para melhorarmos, se houver interesse. Permite uma parte. Lógico. Mas na minha justificativa, que eu vou ler aos senhores, ficou bastante interessante. Esta proposição pretende preservar o patrimônio público de possíveis depredações por ocasiões de protestos, identificando grupos infiltrados, vândalos e marginais. O objetivo é garantir que as pessoas se manifestem livremente, exercendo a sua cidadania. Porém, essa liberdade de expressão não pode ser dissociada do respeito, princípio básico da democracia. Não podemos entrar no mérito se o protesto é justo ou não, se atende ou não à expectativa. Eles todos são legítimos. A sociedade não pode tolerar, e nem nós, vereadores, como representantes da população, que pessoas usem máscara para depredar o patrimônio público, automóveis pequenos. Olha, na manifestação de Curitiba teve muitos automóveis depredados. Pequenos comércios também teve nas manifestações de Curitiba, no último domingo, dia 1º, né, depredado. Pessoas também foram atacadas. Toda vez que uma manifestação acontece com a presença de mascarado, as pessoas já se comportam com medo. Embora nossa Constituição, no capítulo referente aos direitos e deveres individuais e coletivos, assegure que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, este esteve presente nos protestos por meio de máscaras, lenços, toucas e outras formas utilizadas por manifestantes para omitir a própria identidade. Essa atitude está no centro das discussões de governo e de ativistas, enquanto a polícia diminui a tolerância, a tentativa de coibir a violência. Tais atos de violência, como a ocultação principal da identidade, que é o rosto, atrapalha todo o investimento em segurança. Olha, gente, não vale nada a gente ter uma cidade para identificar criminosos e vândalos com câmeras de segurança, se numa cidade ou no estado ou até na nação, né, se permita o uso de máscaras. Como a determinação da Constituição quanto ao anonimato é genérica, os governos têm que criar normas mais precisas para intimidar os vândalos. Alguns estados já têm a lei, né? Aí eu vou discutir eu mesmo aqui, do que eu estudei, sobre essas questões de outros locais que têm as leis. Bom, a situação no país é o seguinte: essas leis contrário a mascarados, começaram a aparecer em 2013 e 2014, né? Com o aparecimento também dos black blocs, é isso? Principalmente nos movimentos, né, que graças a Deus tiveram, com mascarados ou sem mascarados, que levaram e culminaram com a queda da presidente Dilma. Alguns estados, como por exemplo Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral editou uma lei lá, né? Da mesma forma, entendia-se, como a professora Josete entendeu no seu parecer, que era uma prerrogativa federal, né? E depois ela vai contradizer aqui e vai mostrar para os senhores, que é nos seus pareceres, que eu quero parabenizá-la, né? A gente entende, mas a discussão é válida, ela vai concordar comigo. Da mesma forma, né, o Sérgio Cabral, entendendo que é uma norma federal, ele editou a lei lá, sancionou, foi questionada pelo partido PR e a Ordem dos Advogados do país, e o Tribunal de Justiça, por um voto contrário só, entendeu que a lei é constitucional no Rio de Janeiro. A lei está sendo aplicada no Rio, foi um dos estados que tiveram menos vandalismo, menos depredações e menos mascarado. São Paulo, um deputado, não me lembro o nome, editou uma lei, passou pela Assembleia, foi votada, né, foi votada e foi para o governador melhorar a lei, né, e
promulgar a lei. Desde 2014, está na mesa do governador Alckmin esta lei. Em São Paulo, não existe a lei. Se vocês acompanharem os últimos eventos, principalmente no domingo passado, em São Paulo foi aonde tiveram-se mais depredações, mais presos, né, aproximadamente 40 mascarados presos ou obrigados a identificar-se, né, num encaminhamento para entidade competente. Outras cidades, como Navegantes, aí eu falo em cidades, né? E o corajoso governador Fortunati, do PDT de Porto Alegre, né? Cidades, estamos falando de cidades. As leis já estão em plena atuação, com resultados benéficos. Procurem na internet, eu mesmo liguei para o prefeito do governador do Porto Alegre, tá? Quando ele sancionou a lei municipal, ele ficou com o mesmo receio que os vereadores vão ter hoje aqui, né? Isso no primeiro turno. E lá, a lei está em plena execução, com efeitos benéficos de restringir o uso de máscaras para o cidadão, né, para os manifestantes, ou os falsos manifestantes. Então, é mais um exemplo que nós temos. Poderia citar vários outros exemplos. Cuiabá também editou a lei em nível municipal, com efeitos benéficos, né? Em Curitiba, após as manifestações de 2013 e 2014, eu protocolei na Câmara Municipal de Curitiba esse projeto que visa restringir ou encaminhar para a autoridade policial adequada, sabendo, né, que já existe na Constituição Federal essa condição, né, sabendo, lógico que eu sabia, que a qualquer momento, qualquer indivíduo que participa de uma manifestação pode ser encaminhado para uma revista ou para uma autoridade policial, ele esteja mascarado ou perturbando o sossego. Mas, mesmo assim, fiz questão de colocar a lei, porque nós temos, Mauro Inácio, que passar para a sociedade que, embora aqui tenha 1, 2, 3, 10, 15 vereadores, ou 20 com a mesa, está de parabéns, que existem vereadores que querem dar uma atenção ao fato ou levar para a sociedade o que a Câmara Municipal pensa a respeito ou o que os legisladores pensam a respeito. Porque, em Curitiba, não podemos aceitar o que houve no último domingo, dia... Mais 15 minutos. Vamos lá, alguns acontecimentos. Comércios totalmente depredados na Vicente Machado, proximidade da Praça Osório. Gazeta do Povo, pichada e depredada vidraças. Carro da RIC, né, rede de comunicações, depredado e atacado por vândalos mascarados, tudo isso por mascarados. Capas estampadas da Gazeta do Povo, que para quem acompanhou também, pichadores mascarados, pichando terminais e estações tubos que são patrimônios públicos que requer a intolerância de um guarda municipal também. Gente, nós estamos falando de patrimônio público municipal. Estações tubos, né, o próprio comércio local, que não é patrimônio público, mas tem que ser protegido pela guarda municipal ou uma autoridade policial. Ora, é demais deixar claro para a sociedade de Curitiba que os vereadores não toleram e querem passar para os deputados, para os tribunais de justiça e para o Supremo Tribunal, que em Curitiba, aonde se fomenta várias condições de moralidade, que Curitiba e o curitibano e seus representantes
não toleram mascarados pichando estações tubo, escrevendo lá, aqui não tem lei, isso é uma porcaria. É demais fazer isso? Eu acho que não. Entendo e sei bem que eu estudei a matéria. O Supremo Tribunal Federal está prestes a fazer um julgamento e dizer sim ou não à condição dos mascarados nas manifestações públicas. Mas acredito e sei disso, que como legislador não posso deixar de me isentar a esse problema. Assim como, né, tenho pelo menos 30 projetos na casa que se preocupam com a cidade, com o vandalismo, né, com as depredações, com as pichações, e não posso isentar, porque eu ganho um salário muito bem aqui, muito bom, né? Não posso me isentar de aparecer nas sessões, escutar os meus colegas e agora me candidatar à reeleição, né? Eu sei que é importante a reeleição, mas não posso deixar de exercer as minhas funções em comissões, né? Não estou pregando a moralidade aqui não, gente. Eu estou pregando o que eu estou ganhando de salário, tá? O que eu estou ganhando de salário, se eu tiver o prazer de voltar, eu vou voltar mais assíduo nessa casa ainda, tá? Porque eu ganhei mais salários, mais dinheiro público, e tenho sim, vou frisar várias vezes isso. Dinheiro é sagrado para o eleitor. Talvez ele não tenha pensado nisso. Quanto custa uma sessão pública dessa? Talvez uns 300 mil reais. Vereador. Então, gente, eu faço isso e chamo a atenção dos colegas, porque não podemos ficar aqui só discutindo utilidade pública, só nome de ruas, dando ouvido e munição à imprensa. Ora, eu vejo nessa casa, e participei de tantas reuniões, e levo para a imprensa agora mesmo, né? Não tenho medo nenhum de inventar, com preocupações com a imprensa. Mas o que se está fazendo nessa casa, fazendo só título de cidadão no horário, e nome de rua, e quando vem um projeto importante, 10 vereadores escutam, é um desrespeito a quem paga nossos salários, é o eleitor. E faço isso aqui perante os colegas, não tem raiva e problema nenhum se alguém me chutar na canela lá fora e falar, você não deveria falar isso. Porque na minha campanha eleitoral, quando eu saio por aí, e não quero usar esse parlamento para fazer campanha eleitoral, mas tem que falar. Eu falo para o cidadão, eu estou lá para melhorar o parlamento também. Assim como o vereador Salamone falou tantas vezes e fez isso nessa casa. Vereador Salamone. Eu reitero o pedido de uma parte. O vereador Jorge Bernardo também, desculpa os outros. Que pese eu não citar outros nomes. Mas eu sei o quanto Vossa Senhoria, o vereador Air também. Tá? Eu tenho certeza disso, poderia citar muito mais, mas me perdoa citar só esses. Que foram os nomes que vieram na minha cabeça. O eleitor paga o meu salário. E eu, na próxima vez, se tiver o prazer de voltar, eu quero melhorar mais, ser mais assíduo, acompanhar mais os projetos, me inteirar, aprender, às vezes, mais, como o vereador Sérgio pôde me ensinar algumas coisas, porque eu estou ganhando bem nessa casa. Graças a Deus, por isso que eu quero voltar. Então, eu fico louco, né? Quando um assunto desse, né? Quem? Em plenário, mas fico feliz quando foi um projeto muito bem analisado nas comissões, está aqui as opiniões de vários autores, né? Vários vereadores, opiniões contrárias que eu respeito, mas eu tenho certeza, se nós, né, levarmos para a cidade de Curitiba, que a Câmara Municipal de Curitiba não tolera mais o uso de mascarados em manifestações, nós teremos resultados positivos, assim como tivemos em Porto Alegre, onde a lei é municipal, em Cuiabá, Navegantes, as leis são municipais, gente, e estão vigentes lá.
porque a professora Josete vai vir daqui a pouco aqui e falar uma coisa direcionada, que eu já provei para ela, que ela fala, quando vem uma ONG aqui totalmente furada, que defende os homossexuais, ela vê só por um ângulo, né? Que eu acho justo defender. E quando ela vem analisar projetos de outro vereador, ela vê por outro ângulo. Que justiça é essa nessa casa? Que justiça que ela tem também aqui? Então, estou falando porque certamente ela vai vir falar e eu vou escutar o que ela vai falar. Mas ela sabe bem como funcionam as coisas no parlamento, na edição da lei, e pode sim muito bem deixar amanhã nas estampadas nas imprensas de Curitiba que há uma lei, não para me aparecer, que eu não preciso disso, mas há uma lei, há uma preocupação dos vereadores, não interessa se for vetada o Supremo Tribunal questionar ou se alguém questionar. Interessa mostrar para o curitibano que o curitibano e o dono do comércio que me reclama não tolera o mascarado depredando o seu patrimônio público. Então eu vou dar os apartes, me desculpe se exaltei, não tenho problema nenhum de levar chute na canela de outros colegas, tá? Porque né, é o meu conduto aqui. Então vou dar a parte para quem pediu, a professora Jorge Bernardi. Jorge Bernardi. Quero cumprimentá-lo, vereador Ticarelli, Vossa Excelência, que é um verdadeiro guerreiro das causas públicas e dedica o seu mandato com muito amor à cidade de Curitiba, visitou todas as unidades de saúde, Vossa Excelência, que é dentista de profissão e que faz aquilo que todos os vereadores deveriam fazer, andar pela cidade como um síndico zeloso, denunciando, trazendo os problemas para essa tribuna. E senhor esse presidente, seu projeto... para um registro urgente, perdão, Jorge, perdão. Eu preciso fazer um registro urgente. Senhor presidente, por gentileza. Pedimos escusas ao orador que está fazendo uso da palavra para que façamos o registro de caráter de urgência. Com a palavra, a vereadora Carla Pimentel. Muito obrigada, senhor presidente. Eu preciso fazer um registro por estar abalada ainda. Acabei de ser agredida pelo vereador Galdino. Infelizmente, uma mulher sofreu uma agressão física. Mentira, senhor presidente. Por eu tenho Deus, isso é mentira. Por favor, vereador Galdino, com a palavra, a vereadora Carla Pimentel. Obrigada, senhor presidente. Ainda abalada pelo que aconteceu agora, fui agredida fisicamente, psicologicamente, socialmente e moralmente. O vereador Galdino, na sala do lado, acabou de me ameaçar e ainda foi para cima de mim. O vereador Bruno Pessutti teve que segurar, o vereador Johnny Estica também teve que retê-lo. Mentira, senhor presidente. Infelizmente, o vereador Beto Moraes estava lá também e o vereador Rogério Campos presenciaram essa cena deplorável de agressão física contra uma mulher em pleno plenário da Câmara Municipal. Inaceitável. Eu quero pedir ao senhor presidente que aceite que a polícia possa entrar aqui para a gente registrar o boletim de ocorrência, já que é uma agressão física no parlamento. Senhor presidente, é mentira, senhor presidente. Eu posso falar agora? Só um instantinho. Vereadora Carla Pimentel, por gentileza, tome as providências que entender que Vossa Excelência tem direito e o vereador Galdino vai se defender na justiça e depois, se qualquer coisa, perante a Comissão de Ética, porque eu não posso fazer nada. Para registro, com a palavra, o vereador professor Galdino. Senhor presidente, está mentindo, é mentira. Simplesmente ela roubou um santinho meu, que ela queria copiar o meu santinho, senhor presidente. Ela roubou, o meu particular pode, ela roubou, está com ela. Senhor presidente, eu só queria de volta meu santinho e eles inventaram essa história que não existiu, senhor presidente. Eu nunca agredi, nunca agredo ninguém fisicamente. Eu posso até xingar. Tá ok. Vossa Excelência vamos deixar para discutir isso nas instâncias que forem corretas, para não tumultuarmos aqui a sessão plenária. A vereadora vai fazer o registro perante a corregedoria, vai arrolar as suas testemunhas, o senhor também de igual forma,
E se houve efetivamente agressão física na saída, daí é com a polícia, não é mais com a presidente. Restabelecemos a palavra ao vereador Schicarelli. O tempo de Vossa Excelência, vereador Schicarelli. Vereador Bernardi. Vereador Schicarelli, o tempo de Vossa Excelência foi mantido lá. Continuando a parte, nobre vereador. O vereador Jorge Bernardi estava com a parte. Eu quero lamentar todos esses fatos que foram descritos aqui e dizer, se nós permanecemos aqui em plenário, no horário em que se discute um projeto tão importante como esse, certamente essa situação não teria ocorrido. Então, Pelo amor de Deus, Dentro da sala do café, Jorge. Você vai defender ele, Jorge? Não teria ocorrido. eu estou... Eu estou aqui assistindo a sessão. Ah, bom. A extrema-direita está... Eu tenho o maior carinho pela vereadora... Jorge Bernardi, que Vossa Excelência eu sou membro do Conselho de Ética. Vossa Excelência se atenha à matéria. Eu gostaria de dizer que a matéria que está sendo discutida é uma matéria muito séria. E nós estamos prestando atenção aqui. E alguns vereadores se retiraram do plenário porque a iniciativa é do vereador Schicarelli. Mas eu quero... Bem, como os ânimos estão exaltados, eu quero... Nobre vereador Schicarelli, eu gostaria de parabenizá-lo pelo projeto, dizer que esse projeto merece uma reflexão de todos nós, e por isso é que nós estamos apoiando a iniciativa de Vossa Excelência, que está nessa casa desde 2014. Esta situação que foi relatada pela vereadora Carla Pimentel será objeto de um processo no Conselho de Ética, no qual eu participo também. E medidas serão tomadas, será investigado todos esses fatos, e eu só lamento que alguns dos colegas aqui presentes vêm me agredindo verbalmente aqui, fora do microfone, sem respeitar a parte que eu estou fazendo a Vossa Excelência. Então, eu quero dizer que lamento todos esses fatos que aconteceram aqui nessa manhã, mas sempre tem alguns que são mais importantes do que os outros. Agora, o nosso papel é acompanhar os debates aqui. Eu estava prestando atenção no seu pronunciamento, Vossa Excelência estava lamentando que poucos vereadores estavam acompanhando, e depois nós estamos acompanhando toda essa situação grave que aconteceu nessa manhã. Lamentavelmente, nós estamos vivendo esse momento, que é um momento triste para esse parlamento, e isso causa muitos mais problemas à população de Curitiba e a esta casa, num período como esse, que é o período eleitoral. Mas, de qualquer forma, vou votar favoravelmente ao projeto de Vossa Excelência, e já gostaria de pedir, senhor presidente, que essas imagens que foram, e esse meu aparte, eu certamente que daqui a 2 minutos já estarão nas redes sociais. Eu quero me solidarizar com a vereadora Carla Pimentel e com todos os vereadores deste parlamento aqui. E vamos investigar isso profundamente no Conselho de Ética. E aqueles que se exaltaram de uma forma absurda, uma forma desrespeitosa até
a esse vereador que estava fazendo uso do aparte. Eu só lamento, isso tudo é fruto da campanha eleitoral. Vamos manter a serenidade e vamos trabalhar pela cidade de Curitiba. Muito obrigado. Senhor presidente, se eu permitir, eu vou descer na minha bancada, eu vou pedir adiamento, porque a vereadora Julieta gentilmente me convidou para melhorar o projeto, tá? Julieta, quero agradecer em público a vereadora Julieta. Vossa Excelência deverá fazê-lo da sua bancada. Justificar, me permita. Quero agradecer a vereadora Julieta, que veio conversar comigo e propôs com a sua equipe ajudar a melhorar o projeto. Entendeu? Senhor presidente. Então, muito obrigado. Eu vou retirar em pedido da vereadora Julieta Reis e outros colegas que querem me ajudar a melhorar o projeto. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de pedir a suspensão. O secretário de Defesa Social está ali conversando já com a Carla. Seria interessante a gente fazer uma suspensão da sessão para conversar. Não, vereadora. É a próxima oradora escrita. Senhor presidente, eu quero pedir o adiamento para 20 sessões do projeto em fase para melhorá-lo. Obrigado. Com a tua permissão. Vossa Excelência pode reformular o requerimento que eu não estava ouvindo. Com sua permissão, eu gostaria de pedir o adiamento, aconselhado por alguns colegas, para melhorar o projeto. Eu peço adiamento por 18 sessões, então 18 sessões desse projeto. Obrigado. Por 18 sessões, requerimento do vereador, autor da proposta. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos que dependem da deliberação desse plenário. Johnny Estica justifica não comparecimento à sessão do dia 12 de setembro por atividades inerentes ao mandato. Apesar do atraso para a primeira chamada, esteve presente na discussão dos demais projetos da ordem do dia, bem como respondeu à segunda chamada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente, período da liderança, senhor presidente. O próximo requerimento. Doninho da Farmácia justifica não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 13 de setembro de 2016. A ausência na primeira chamada se deu por estar em reunião na Coab com o presidente Ubiraci e os moradores da Vila Verde resolvendo assuntos da comunidade. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Professora Josete solicita a inserção nos anais da matéria jornalística veiculada no jornal Gazeta do Povo do dia 5 de setembro de 2016. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não? Abrindo a mão do grande expediente para falar nas lideranças do partido. Não houve a... Primeiro orador, professor Galdino, Obrigado. Então, Vossa Excelência abre mão? Abro mão do grande expediente. Tudo bem. O próximo inscrito, vereador Serginho do Posto. Não, não fiz nada, mas ela roubou o cara queria saber o modelo para copiar, para fazer boca de urna, Santinho. Ah, não, roubou, foi me devolve. Não vou devolver, me roubou, não vou devolver, não. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. O momento eleitoral exige uma atenção porque as ruas têm dado recado aos políticos. As ruas julgarão todos os atos dos seus políticos locais que terão as suas eleições. E é a primeira eleição após a grande crise financeira e econômica e a crise política que o nosso país passa. É um momento em que nós devemos ouvir mais e falar menos. Um momento em que as pessoas estão observando
um momento em que as pessoas estão descrentes, mas terão que exercer seu papel soberano do voto. Eu espero que as eleições sigam o seu norte de forma legal, de forma propositiva, é o que as pessoas esperam. As pessoas estão esperando dos parlamentos e dos executivos propostas que mudem de fato o dia a dia das suas cidades. E não é diferente de Curitiba. As pessoas querem que esse momento seja um momento de reflexão, mas a partir de 3 de outubro, um momento de atitude. É isso que as pessoas esperam de nós políticos. Quero lamentar o fato ocorrido e a sessão interrompida, mas importante registrar o momento e essa observação que eu faço em todo o país. Uma eleição diferente, em que não se tem a máquina financeira trabalhando, até pode ter casos isolados que estão fazendo e descumprindo a lei eleitoral. Até podem ter. Festas ocorrendo de forma irregular, festas em que acontecem sem o registro no TRE, porém, esse é um momento de reflexão. Então, nós precisamos entender o que vem das ruas, entender o momento que passamos. Também, vereador Pia, quero me solidarizar com a sua fala ontem sobre a Paralimpíada no Brasil, que tem sido uma referência para o nosso país, os atletas com as suas deficiências estarem participando. É um momento único, um momento diferente. E um momento de renovação. O Congresso, ou melhor dizendo, a Câmara Federal, fez o seu papel, que foi da cassação do seu ex-presidente. O Congresso tentou mostrar à sociedade que não são possíveis atitudes como aquela evidenciada, se arrastar por 9 meses, uma cassação, por não só pelo decoro, mas pela corrupção que o seu presidente da Câmara Federal, naquele momento, dizia em CPI que não havia feito. O mau uso do dinheiro público e de forma desacerbada. Também gostaria de dizer aos senhores vereadores que a cidade não para. A cidade tem que dar a resposta, mesmo em período eleitoral, ela tem demonstrado que tem que fazer atendimentos. Sejam das demandas de emendas que os vereadores colocaram, como os investimentos que estão previstos na lei orçamentária anual. Então, nessa linha é que nós devemos também esclarecer a população. Não é porque é o período eleitoral que as coisas ocorrem e as obras saem, mas que é por força do orçamento, que é uma lei que tem que acontecer porque a cidade não para. Não é porque estamos em debate das eleições municipais, é que deve deixar de se realizar obras e atender melhor a população. A cidade não para, os investimentos têm que acontecer. Sejam eles das emendas aplicadas pelos senhores vereadores pontualmente, aquelas emendas em que a comunidade é beneficiada, ora por uma academia, ora por uma lombada, ora pelo asfaltamento de rua, mas ela tem que ser cumprida na íntegra o seu orçamento. E essa parte, essa atribuição cabe a nós, vereadores, conferirmos e aferirmos o serviço do Executivo. Então é muito bom, é uma oportunidade para esclarecimentos também, de forma didática, esclarecer a população. O momento em que vive o país, presidente. O momento em que discutimos a cidade, discutimos o parlamento, porque as pessoas a cada dia mais se interessam em saber qual é a dinâmica do parlamento, qual é o papel do seu representante, qual é, de fato, o que representa esse poder municipal, um dos poderes do município, que é a Câmara de Vereadores.
Então é um papel de forma muito didática, em que a gente tem o contato com as pessoas, com os cidadãos, em que eles possam perceber mais ativamente, de fato, qual é o nosso papel com a sociedade. Qual é o custo dessa democracia em que tem que ter o parlamento que representa os seus cidadãos e de forma digna, de forma responsável. Vereador Maurinácio pediu uma parte? Sim, obrigado, vereador Serginho do Posto. Acho que é muito oportuna a sua fala, os seus esclarecimentos, essa forma didática, como Vossa Excelência colocou, de esclarecer a opinião pública. Vossa Excelência, presidente da Comissão de Economia e Fiscalização, da qual eu faço parte também, com mais 7 vereadores. E assim, o momento de se colocar às claras a questão das emendas, as emendas dos vereadores, que é uma forma, é uma ferramenta que nós temos para, sim, ajudar a nossa comunidade. E é curioso, eu já coloquei aqui, que uma emenda do ano passado, de implantação de academia, lá no Conjunto Veneza, em Santa Felicidade, que, segundo o secretário da SMELG, Aloísio, era uma prioridade. A Prefeitura, de fato, esteve lá em julho, começou a construção, a fazer a escavação, 2 dias depois retornou, recolocou a grama que foi retirada e desapareceu. A comunidade é um conjunto popular da Coab, aguarda já há quase 3 meses uma posição da Prefeitura, dos órgãos responsáveis. A comunidade já procurou a ouvidoria desta casa, né? O doutor Clóvis também não consegue obter uma resposta. É lamentável que parece que o nosso trabalho virou politicagem pura. A Prefeitura ou alguns membros da equipe estão fazendo das emendas, do trabalho que é destinado à população, politicagem. Então é sim necessário, o presidente Serginho, da Comissão de Fiscalização e Economia, que essa casa, através do presidente Ailton, tome uma posição, procure esclarecimento, porque a cidade não pode parar, porque nós estamos no período eleitoral. Vereador, a cidade tem que continuar. Eu agradeço a sua parte e nós encaminhamos até através do líder. Tivemos a oportunidade de conversar com o líder do prefeito e ele tem observado, junto à secretária de governo, todas as emendas pendentes que estão para ser cumpridas até o final de 2016. Como nós estamos no exercício do mandato, nós temos um período que seria dezembro para a finalização de todas as emendas aprovadas em 2015. Eu vou levar o seu pedido novamente na comissão para que a gente peça informações oficiais, mas também devo já lhe afirmar que na segunda-feira, conversando com o vereador Paulo, ele está tomando todas as providências e nos próximos dias provavelmente estará apresentando um relatório. Serginho, só quero ressaltar que era uma obra em execução. Perfeito, vereador. Ela estava em execução Emenda. E a Prefeitura retirou a equipe de perfeito. lá. Tá? Então perfeito. É um fato mais grave. Não, perfeito, vereador. Agradeço e estamos levando essa situação. O vereador Paulo Salamone, nos próximos dias, afirmou que estará nos retornando um quadro geral das emendas, as que estão licitadas, as que estarão sendo executadas, e a gente vai ter um panorama geral dessa aplicação. Mas é importante, esse momento da eleição, é um momento oportuno para nós, vereadores, e para a Câmara de Vereadores, porque nem sempre a população, vereador, compreende o nosso papel. Você às vezes chega num comércio, ele lhe cobra por segurança. E esses dias eu fiz um comentário com um proprietário de uma loja de materiais de construção, em que eu observei ele fazendo as suas vendas e se queixando da segurança. E aí eu falei, você falou com o seu deputado estadual? Você já fez o contato? Há 2 anos atrás você elegeu um deputado estadual. E eu acho que nós temos que um pouco, de forma didática mesmo, conversar com as pessoas e esclarecer o papel do vereador na sociedade, na questão local. Nós não podemos trazer para nós responsabilidades que não são nossas atribuições, vereador Pia. Vossa Excelência, como advogado, tem colocado muito bem isso na comunidade. A gente tem convivido juntos em algumas regiões e nós temos que esclarecer as pessoas qual é o papel do vereador.
que é representar a população, é trazer as demandas ao Executivo. Então, nessa linha, eu digo que viva a democracia, viva as eleições e que possamos, de forma clara, transparente, mostrar que nós, durante 4 anos, fizemos a nossa contribuição com a sociedade curitibana através do nosso papel e do exercício, agindo com responsabilidade, agindo com transparência. E essa casa, no geral, eu queria dizer, o vereador presidente Ailton Araújo, passamos bem. Vossa Excelência, que hoje preside o nosso parlamento, passamos bem. Eu acho que a Câmara cumpriu e ajudou e auxiliou em todos os momentos difíceis, o Executivo também. Quando foi pedido socorro a esta Câmara, nós levamos o socorro dentro das possibilidades legais ao município, fazendo com que houvesse congelamento da tarifa, ajudando na questão da saúde e, mais recente, fazendo a transferência do fundo, ajudando na questão da receita e nas finanças do município. Isso também representa a maturidade desse parlamento. A maturidade desse parlamento é entender o momento e fazer com que possamos, de fato, efetivamente, estar participando efetivamente das ações do município. Então, fica aqui o meu registro, saúdo a todos os colegas que estão disputando eleições. Eu também gostaria de dizer que a minha eleição é de uma forma muito clara, muito responsável quando nós falamos dessa casa, que nós passamos por essa aprovação agora e iremos passar no dia 2 de outubro, ou pela aprovação ou pela negativação de nossos atos. Então fica aqui esse registro, saúdo a todos os vereadores, agradeço a oportunidade Sérgio, da minha fala. Eu agradeço e eu quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência colocou bem. É mistério, é importante registrar, se nós nos lembrarmos, há exatos 4 anos atrás, obviamente, 4 anos atrás, a ebulição que estava esse parlamento, como a Câmara era tratada nos meios de comunicação, num total descrédito com a população, movimentos todos os dias, páginas inteiras de jornais, programas de rádio, programa de televisão, e nós estamos a menos de 20 dias das eleições e a Câmara passa incólume. E Vossa Excelência tem uma grande parcela de responsabilidade por isso. E aonde eu vou, eu falo isto. Foi um grande secretário aqui, segundo secretário, juntamente com o professor Ailton Araújo, depois o professor Ailton, Pedro Paulo e o Paulo Rink deram continuidade. Não se fala na Câmara Municipal hoje, eu faço uma metáfora como se fosse um juiz de futebol. Quanto menos se fala no juiz é porque está apitando bem, está arbitrando bem, e a Câmara não é falada como instituição, ela foi preservada, é um ganho imaterial imensurável, que não tem verba que possa substituir este ganho, o que aconteceu de transparência na Câmara Municipal de Curitiba. Então, Vossa Excelência tem razão, e tem uma parte importante nisso, porque ela tem a mesma transparência que tem a cidade de Curitiba, atestada pela AGU e o Ministério Público Federal, a transparência da cidade de Curitiba e da Câmara Municipal de Curitiba. Parabéns a Vossa Excelência, atual administração, porque quem julga isto é o povo lá fora e nós estamos passando bem por este julgamento de transparência do Poder Legislativo de Curitiba. Agradeço, vereador, as palavras, também parabenizo pela sua gestão enquanto... Próximo orador inscrito, vereador Chicarelli. Abriu mão. Passamos ao horário das lideranças partidárias. Presente horário destinado à liderança do partido da Rede. Palavra ao vereador Jorge Bernardi. Está.
Senhor presidente, Antes, porém, vereador, com a palavra a vereadora Noêmia. Só para como corregedora da Câmara, nós já temos uma representação da imprensa dessa casa contra o vereador Galdino e vamos aguardar, então, a representação da vereadora Carla contra o mesmo vereador para tomar as devidas providências em relação a essas atitudes do vereador. Muito obrigada. Ok. Com a palavra o vereador Jorge Bernardo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero lamentar profundamente o ocorrido nesta manhã aqui na sala dos vereadores. Quero dizer que a vereadora Carla Pimentel tem toda a minha solidariedade. Na hora que ela comunicou o fato a esta casa, eu estava fazendo uma parte ao vereador Ticarelli, que ocupava a tribuna para defender o projeto que trata da proibição de máscaras em manifestações públicas em Curitiba. E quando eu disse que o lugar de vereador é aqui no plenário e não na sala ao lado durante a discussão dos projetos, não significa que eu me posicionei a favor do vereador Galdino. Posteriormente, fui conversar com todas as testemunhas oculares do fato e quero dizer que é um momento muito triste e lamentar que tenha acontecido esses fatos aqui durante esse período. Toda a solidariedade à vereadora Carla Pimentel, que é uma das mais atuantes desta casa e que, como eu, também é membro do Conselho de Ética. Vamos analisar todos esses fatos no Conselho de Ética. É muito triste que isso esteja ocorrendo nesse parlamento, porque nós já temos muito poucas notícias positivas e teremos mais uma notícia negativa que vai prejudicar a imagem desse legislativo que tem mais de 300 anos. Lamentável, toda a solidariedade à vereadora Carla Pimentel pelos fatos que ocorreram aqui na sala do cafezinho e que, infelizmente, não foram registradas pelas câmaras desse parlamento. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para também fazer um convite aos senhores vereadores. Como vossas excelências sabem, eu estou deixando esse parlamento depois de 30 anos, 7 mandatos, e eu decidi, então, publicar um livro. E esse livro se chama O Gibi da Democracia, Memórias da Política em Quadrinhos. E esse livro vai ser feito o lançamento nesta noite, a partir das 19 horas, aqui no Shopping Estação, nas livrarias Curitibas. E eu quero convidar novamente todos os senhores vereadores, funcionários desse parlamento, para que participem da noite de autógrafos e do lançamento que vai ocorrer aqui nesta noite no Shopping Estação. Era esse o convite que eu gostaria de fazer aos senhores vereadores. Nós estamos relatando não apenas os 30 anos e as diversas eleições que nós participamos, mas também estamos relatando um pouco da vida pública, política de Curitiba e do Paraná nesses últimos 35 anos. Então, a todos, eu quero agradecer a atenção e, mais uma vez, reiterar a minha solidariedade à vereadora Carla Pimentel pela violência sofrida aqui nesta manhã. Muito obrigado. O presente horário está destinado à liderança do Partido dos Trabalhadores PT. Concedemos a palavra à vereadora professora Josete. Senhor presidente, demais. Infelizmente, hoje vou fazer uso da palavra por conta desse episódio lamentável que acaba de ocorrer. Quando nós falamos aqui, muitas vezes,
nós sentimos que há até uma certa contraposição ao que a gente coloca em relação à questão da mulher, ao assédio que a mulher recebe, assédio moral, assédio sexual. E isso aconteceu aqui ao lado, nessa sala, com o testemunho de vários vereadores. Então, como membro do Conselho de Ética, nós aguardamos o mais rápido possível que a vereadora Carla Pimentel coloque a denúncia, mas independente disso, vereadora Noêmia Rocha, independente da denúncia da vereadora Carla Pimentel, a senhora, como corregedora, pode encaminhar isso, porque tivemos, infelizmente, né, mas tivemos o testemunho de vários vereadores que acompanharam o que ocorreu ali ao lado. Nós não podemos nos calar, nem enquanto parlamentares, nem enquanto mulheres dessa casa. Porque esse vereador já vem cometendo algumas atitudes há um longo tempo. Só que dessa vez tem testemunha. Dessa vez as pessoas viram. E não podemos deixar de citar também o ocorrido em relação à assessoria de imprensa dessa casa, quando ele usou de palavras de baixo calão e agrediu, né, verbalmente as servidoras dessa casa. Então, eu acredito que o Conselho de Ética, a Corregedoria, tem que agir rapidamente e nós temos que cassar o mandato do vereador Galdino. Porque não é possível que uma pessoa com esse tipo de comportamento se coloque, né? Agora eu não sei porque está usando de má fé, o irmão também se confunde, ninguém sabe quem que é o candidato de verdade, se o irmão vai ser, se ele vai ser, mas não é possível que ele, né, possa se candidatar novamente, ele tem que ser cassado e que nós, vereadores e vereadoras aqui, não podemos nos calar. Nós precisamos tomar uma atitude com toda a força para que ele seja punido. Então, vários comentários haviam de pessoas, só que normalmente ele assedia as pessoas quando as pessoas estão sozinhas. E aí a palavra dele contra a palavra de outras pessoas. Mas dessa vez você vê testemunha. Então ele tem que pagar por isso. Porque não é possível ser o segundo ou terceiro mais votado dessa casa, enganar a população, uma pessoa que não tem a mínima condição de ser um representante do povo. Então, um dia a máscara cai, e hoje é esse dia. Infelizmente, constrangendo uma mulher, né, que é vereadora, é parlamentar aqui também, mas que não poderia isso acontecer em espaço nenhum. Seja na sala ao lado, seja na garagem, seja aqui em plenário, seja no gabinete dele. E espero que várias funcionárias que já trabalharam lá e que em muitos momentos se calaram por medo, que agora venham a público dizer o que acontece dentro do gabinete do professor Galdino também. Então, infelizmente, né, tivemos esse fato, mas nós vamos estar acompanhando para e passo tudo que está acontecendo. E ele não pode ficar impune. Ele tem que ser punido, tem que ser cassado e ficar inelegível por um bom tempo. E espero que nunca mais seja votado pela população de Curitiba. E se o irmão dele for eleito, não sei, até agora já não sabe quem que é o candidato, mas se o irmão dele for de fato candidato, que não seja eleito. Porque alguém indicado pelo professor Galdino também não merece o voto da população curitibana. Só para esclarecer os senhores vereadores, o artigo 8º do nosso regimento. São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda de mandato. Inciso 14.
a prática de assédio moral contra qualquer servidor da Câmara ou contra qualquer pessoa sobre a qual o vereador exerce ascendência hierárquica. Então, houve essa questão de assédio. Certo? Com a palavra, próximo partido, o PSL. Abre mão. Partido Democrático Trabalhista, vereador Tito Seglin, abre mão. Presente horário destinado à liderança do partido do PSDB. Põe ele para falar. O partido dele, do governador, ele se fala. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PRPP, Paulo Rinck, abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PROSDEM, Tico Kuzma, abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PMDB, PSDC, vereadora Noêmia, abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PSB-SD. Você está nesse bloco? Você está nesse bloco? PSB? Não, eu não estou, não. Ela vai lá na delegacia. Nós estamos tentando colocar a Maria da Penha. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PMN-PSD. Senhor presidente, a palavra, presidente, não dá para eu falar? Presidente, vereadores, para mim não é novidade nenhuma o que se tratou na questão desse vereador, que para mim não é professor. Se eu relembrar aqui, vereador Salamone, a farsa que esse vereador montou alguns anos atrás, que repercutiu na mídia, e infelizmente eu tive que ir para a mídia, gastar tempo, e infelizmente a mídia às vezes dá valor, não digo nem valor, dá espaço para uma pessoa que se colocar uma melancia na cabeça é o que ele gosta. Eu acho que hoje foi talvez o definitivo para demonstrar o quanto a população de Curitiba, por muitas vezes, pela forma do marketing que esse vereador faz, se engana e é enganada toda vez que esse vereador ou o sósia dele, porque para mim é um boneco, é um vestido de alguma coisa, e agora, com esse ato comprovado por vários vereadores, quer dizer, comprova o caráter que essa pessoa não tem. E eu faço aqui um pedido ao meu ex-partido, PSDB, que avalie dentro dos seus quadros, porque eu não tenho nada com a questão partidária, eu acho que nem cabe a mim falar, mas eu acho que cabe sim ao partido analisar a conduta do seu vereador, porque não adianta só voto, vereador Edson Parolin. Não adianta trazer o Tiririca para eleger vários vereadores. O povo não quer mais isso. A população quer gente séria, quer gente que trabalha aqui em benefício exclusivamente da população, né? E que seja monitorado, vigiado pela população. Então, que seja desse fato lamentável, que só faz com que denigre a nossa instituição Câmara Municipal. Porque cada ato aqui, não pense que só esse indivíduo é prejudicado. A casa é prejudicada. Porque todos nós estamos no mesmo barco. E na hora que vai se diferenciar quem é quem, infelizmente, um ato como esse estará estampado em toda a mídia amanhã, relatando uma coisa lastimável que aconteceu nessa casa aqui e que vem acontecendo com esse vereador por muito tempo. Caso meu muito menor, por um simples colocar o braço no ombro desse vereador, ele se jogou no chão. É um farsante, é uma farsa. É uma farsa que talvez chegou a hora de acabar. Muito obrigado. Próximo horário destinado à liderança do bloco parlamentar PSC, PV, PPS e PTB. Vereadores Verbinski, Pier Pietrociello, abrem mão. Tá. O presente horário está destinado à liderança da oposição. Vereadora, abre mão.
Então, a vereadora... Então, vai fazer uso da palavra a vereadora Noêmia Rocha. Correndo o tempo deles. Senhor presidente, senhores vereadores, a bancada de oposição nesta casa se solidariza mais uma vez com a vereadora Carla Pimentel. Lamentamos todos os fatos que tenham ocorrido aqui nesta manhã. Estou vendo a chegada da Polícia Militar para fazer o registro de uma ocorrência. Lamentavelmente, tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores que testemunharam o fato e, pelo relato deles, foi um fato muito grave, envolvendo o vereador Galdino e a vereadora, nossa colega Carla Pimentel. Então, nós da oposição não aceitamos nenhum tipo de agressão, de violência contra quem quer que seja, e principalmente contra uma mulher vereadora. E, nesse sentido, nos solidarizamos com a vereadora Carla Pimentel. Agora, falando como membro do Conselho de Ética, gostaria de dizer que vamos analisar com rigor esses fatos, ouvir e devemos tomar uma decisão que deverá ser encaminhada para esse parlamento. Nós acompanhamos recentemente o fato envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, que acabou sendo cassado nessa semana. Um anseio nacional. Felizmente, 450 deputados federais foram lá e cassaram este cidadão, que é um escárnio à população brasileira, o senhor Eduardo Cunha. E estão dizendo que ele, agora com a sua delação premiada, se ele o fizer, mais de 260 deputados deverão sofrer as consequências dos crimes cometidos pelo senhor Eduardo Cunha e todos esses seus asseclas que comandavam e que tinham o poder absoluto na Câmara dos Deputados. Mas só para reiterar a nossa solidariedade aqui nesta manhã, à vereadora Carla Pimentel. E a oposição se posiciona num sentido de solidariedade e contra qualquer tipo de violência, mais uma vez, contra qualquer parlamentar. E se a violência for contra uma mulher, o fato ainda é mais grave. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Presente horário destinado à liderança do prefeito. Com a palavra, o vereador Paulo Salamone. Foi teu correligionário. Olha, há senhor presidente, senhores vereadores, há um dito popular que diz assim: morro e não vejo tudo. Mas eu vou além. Eu vejo tudo e fico vivo. Entendeu, mestre Paulo? Quer dizer, não é possível que nós
século XXI, vereadora Noemi. Quer dizer, alguém ter tanta leviandade, utilizar de uma forma tão indevida o mandato popular, quer dizer, brincando com o parlamento e com as pessoas, a falta de respeito, a falta de consideração, de coleguismo. Eu acho que, vereador Johnny, é o momento de dar um basta nisso. Chega! Há um limite. Não é possível, hoje a cena aconteceu isto agora, recentemente, sem todos os episódios aqui relatados já pelo vereador Felipe, todos verdadeiros, o que foi falado aqui, relatado pelo vereador Felipe, com a nossa colega servidora jornalista, que nós, mais uma vez agora, recentemente, o que foi falado desta tribuna, vereadora Josete, é inaceitável por todos os títulos, tem limite. Nós aqui, defendendo os direitos iguais, defendendo a presença das mulheres, que já são poucas aqui. Curitiba tem 52% da população de mulheres e tem apenas 5 vereadores. Deveria ter 52% desta casa de mulheres. E ainda serem vítimas da falta de respeito de alguém que utiliza esse parlamento de uma forma completamente transfigurada, é inaceitável por todos os tipos. Eu acho que há limite, tudo há limite. Então, o meu desagravo à vereadora Carla e a todos os que são agravados no gabinete parlamentar, na rua, aqui dentro, por este tipo de atitude. Eu quero cumprimentar, inclusive, os vereadores, o vereador Johnny, o vereador Bruno, que são pessoas civilizadas, elegantes, porque chega ao ponto de perder a paciência. Eu cumprimento vocês por terem mantido a serenidade, porque a paciência tem limite. Não é possível, vereadora Dona Lúcia, não é possível. Quer dizer, este tipo de atitude, eu entendo, vereadora Josete, que existe um regimento aqui que precisa ser contemplado, levado a sério agora. Não, e isto extrapolou, porque quando Vossa Excelência fala, vereador Tito, ele tenta aqui, este cidadão, iludir a própria população de Curitiba, o que dirá aqui dentro. Se tenta fazer um clone, utiliza subterfúgios, mistura as verdades, inúmeras inverdades. Não é possível mais. Eu acho que Curitiba não tolera mais, tem limite a própria democracia, tem limite nesse sentido. O meu desagravo, como um vereador de 7 mandatos, que já se despede dos colegas aqui dentro, a vereadora Carla, pela agressão que sofreu. E a agressão são vários tipos de agressão. Agressão física, agressão verbal, agressão, assédio moral, sexual, pelo que falam aqui os que estavam presentes. Não é possível mais. Nem a uma vereadora, nem a uma colega servidora, nem a qualquer cidadão ou cidadã se valendo de um efêmero poder que não vale para absolutamente nada, que ele só tem sentido se for útil à sociedade. E isto não é nenhuma utilidade à sociedade. Portanto, senhor presidente, é preciso levar a fundo agora, dentro do regimento, o que aconteceu aqui. Porque se não impormos limites, isto não é democrático, não é usual, não é de um comportamento de uma pessoa, não é urbano. Então nós temos que legislativamente
levar a fundo. Eu fiquei muito impressionado com o transtorno dos colegas que presenciaram a cena e que tiveram que manter a paciência para depois não serem acusados de agressão. Porque até qualquer um é dado o direito a uma legítima... Está encerrado o grande expediente. Passamos à chamada dos senhores vereadores. Senhores vereadores, registrando suas presenças. Que nós temos, obviamente, farão, senhor Para presidente. informe a casa, com a palavra o vereador Paulo Salamone. Os vereadores que estão acompanhando a vereadora Carla, e é a própria, né, depois talvez justifiquem, mas... Estamos aguardando. Explicações pessoais. Segurança do lado da Andressa. O nosso segurança. Segurança cuidando da Andressa, porque ameaçou. Aqui não saiu. Isso aí é sede moral. Isso aí é sede moral. É outro. Aí o Sérgio teve que acompanhar ela. Como diz o ditado, né? As balas que vêm para bem. Vai ter explicações pessoais. Tem que fazer uma defesa do Gustavo, né? Senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores. Aladim Luciano, ausente. Carla Pimentel, justificado. Chico do Beraba, licenciado. Julieta Reis, ausente. Professor Galdino, ausente. Rogério Campos. Sabino Piccolo, licenciado. Tiago Geverto. Zé Maria, licenciado. Vê se tem mais alguém. Não tem. Justifica depois. 29 presentes e 9 ausentes, senhor presidente. 29 presentes. Passamos às explicações pessoais. Tem um pedido para falar? É o Johnny? Vereador Johnny, estamos em explicações pessoais. Vossa Excelência, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, demos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para a próxima segunda-feira, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.